Que satisfação voltar aqui pelo nosso canal, aqui no YouTube. Falando em canal, quero pedir a você para assinar o canal, você que ainda não assinou, e também dar o like, ou em outras palavras, curtir. Você tem que tocar lá, dar o que lá, e também tocar o sininho para você receber uma nova mensagem. E você pode compartilhar os nossos vídeos, compartilhar o nosso canal com os seus amigos pelo WhatsApp, também pelo Face e pelo Instagram. Pelas redes sociais, para que outras pessoas tenham acesso à mensagem da Palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre a liberdade cristã. A liberdade que Cristo nos deu. E eu quero trazer vários textos aqui da Bíblia, porque às vezes a gente fala e as pessoas pensam que nós estamos falando de nós mesmos, das nossas ideias, e na verdade não é, nós estamos falando da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus Cristo. Então nós encontramos aqui na carta aos Romanos algumas passagens, alguns textos que falam sobre a liberdade ou a libertação que receberam as pessoas que creram. Todas as pessoas que creram na morte de Jesus Cristo, creram em Jesus Cristo, creram que a sua morte vicária na cruz foi para a nossa salvação. Então essas pessoas pela sua fé, foram libertas, e pelo sacrifício de Jesus Cristo foram libertas não somente do poder do pecado, mas também da pena do pecado, da pena e do poder do pecado. Vejamos aqui alguns textos. Na carta aos Romanos, capítulo 6 e versículo 13, aliás, versículo 14, encontramos o seguinte: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Aqui nós encontramos que o pecado não tem mais domínio sobre aquelas pessoas que já creram em Jesus Cristo e já foram por ele libertas. Neste mesmo capítulo, nós vamos encontrar no versículo 17 o seguinte: mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes chamados. E ainda no versículo 18 diz: e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Ainda no versículo 22, nós encontramos o seguinte: mas agora, libertados do pecado, vou ler outra vez. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esses textos nos dão plena convicção, plena certeza, ao crermos na palavra de Deus, ao crermos em Deus e na sua palavra, porque ninguém pode crer em Deus sem crer na sua palavra, que nós estamos libertos do poder do pecado e da penalidade do pecado. Ainda neste livro, Romanos, no capítulo 8, versículos 1 e 2, diz o seguinte: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos libertou do poder da morte e do pecado. Amigos, aqui nós temos a libertação do pecado. Agora, existe algumas pessoas que brigam e lutam por causa das amarras, das prendas religiosas, do legalismo. E existe um número de pessoas no Brasil, um número de crentes, de cristãos evangélicos no Brasil, que eles vivem lutando com isso, e então eles
falam em libertação, falam em liberdade, e então eles dizem que estão agora libertos do legalismo da religião. E nós achamos que sim. Então eu ouvi uma história que eu achei interessante. Uma irmã, ela foi a uma reunião dos irmãos de sua igreja, os líderes e discipuladores de sua igreja. E chegando no recinto, ali estavam celebrando, e havia bebidas alcoólicas, e havia músicas profanas, e havia danças, e um clima, não um clima de culto evangélico, mas um clima de orgia carnal. E a irmã se escandalizou. Ela ficou escandalizada com aquilo que viu. E então ela falou para alguém, disse, mas não se devia estar cantando alguns hinos cristãos, alguns hinos para Deus, alguns louvores para Deus? E a pessoa lhe respondeu o seguinte, irmã, nós somos libertos, nós já fomos libertos por Cristo, portanto nós somos livres. Eu estava dizendo, nós somos livres para fazer o que nós quisermos. Aquela irmã saiu dali, decepcionada, e falou ao seu pastor, e narrou o que tinha visto, e falou da sua decepção ao ver o que havia acontecido. Então o pastor, ele reproduziu o que a irmã lhe falou no púlpito da igreja, e por fim ele leu um texto, que eu vou ler esse texto agora, em Gálatas capítulo 5, versículo 1, diz o seguinte, estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Esse texto aqui Paulo estava se referindo aos Gálatas, falando a eles sobre o judaísmo, e que eles não deveriam, uma vez libertos, não deveriam mais ficar presos às garras da religião judaica, do judaísmo, do legalismo. Mas aquele pastor disse o seguinte, a igreja aos Gálatas, a igreja na Galácia, era uma igreja legalista. E a igreja de Corinto era uma igreja liberal, tão liberal que os crentes se embriagavam até mesmo nos cultos de ceia. Eles bebiam vinho até se embriagar. A Bíblia fala disso. Então, o pastor, havendo lido esse texto e falado assim, ele passou a condenar a atitude daquela irmã, que talvez não tenha sido tão madura assim, ela foi um pouco imatura, e dando apoio àqueles irmãos, dizendo que nós agora somos libertos da servidão da religião ou do legalismo da religião. Essa ideia não é apenas daqueles irmãos, daquele pastor, daqueles irmãos. Existe um número grande de pessoas no Brasil que acham que por terem sido libertos por Cristo do pecado, agora pode fazerem o que entendem. Ora, meus amigos, na verdade, nós fomos libertos do poder do pecado e da penalidade do pecado. Apenas disso. E também do poder, ou das amarras, ou das prendas da religião. Mas ele esqueceu, aquele irmão, aquele pastor esqueceu de que está escrito aqui, por exemplo, está escrito aqui, nesta mesma carta, neste mesmo capítulo, ele diz, está escrito o seguinte, mas se sois,
Porque, não é esse texto que vou ler, é o versículo 13. No versículo 13 está escrito: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne. Os irmãos ali, bebendo bebidas alcoólicas, isto eu estou dizendo que ouvi, eu não vi, eu ouvi dizer. Mas se é verdade que estavam fazendo isso, bebendo bebidas alcoólicas, ouvindo músicas profanas e dançando com coreografias não sadias, eles estavam dando ocasião à carne e estavam usando a liberdade que eles têm agora para dar ocasião à carne. Ainda nesse texto, nós vamos encontrar, nesse capítulo, nós vamos encontrar o apóstolo dizendo no versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não, versículo 17, o versículo 17 diz: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não mais façais o que quereis. Aqui nós vemos que há uma luta da carne e do espírito, ambos querendo ocupar o espaço para que na nossa vida, e por isso é que o apóstolo recomenda que andemos em espírito e não satisfaçamos as obras da carne. Mas logo no versículo 19, o apóstolo diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que tal coisa praticam não poderão herdar a vida eterna. Meu caro amigo, aqui vemos que a nossa liberdade cristã, ela tem limites. Porque a nossa liberdade não é para dar lugar, ocasião à carne. Não é porque nós estamos agora livres das amarras, do legalismo, das religiões, das regras e regras, que nós podemos fazer todas as coisas que a nossa carne quer. Por isso o apóstolo diz: fomos chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Portanto, esta palavra de Deus para o nosso coração. Nós precisamos agora dar frutos para a vida eterna, frutos espirituais. A seguir, o apóstolo está falando dos frutos espirituais que nós devemos dar, porque as obras da carne estão aí. E naquele evento, sendo como o pastor narrou, ali os irmãos, eles cometeram 3 tipos de obras que estão descritos aqui nesse texto. Primeiro, o pecado da gula, o pecado da glutonaria. Eles estavam comendo desordenadamente, sem ter fome, sem ter necessidade, mas para satisfazer a carne. Em segundo lugar, estavam bebendo bebidas alcoólicas. Em terceiro lugar, estavam ouvindo músicas profanas e dançando, que era um aspecto,
demonstração de orgia carnal, de sentimento carnal. Não estava envolvido ali apenas o corpo, mas também o sentimento. Portanto, o texto continua dizendo: fomos chamados para a liberdade, mas não usemos da liberdade para dar ocasião à carne. Então nós temos limite. Cuidado, meus irmãos, para não tomarem as Escrituras, para não pegarem textos isolados das Escrituras e fazerem e criarem deles conceitos, principalmente aqueles conceitos que são agradáveis à nossa carne, e assim desobedecer a Deus e fazer o que não agrada a Deus. Portanto, fomos chamados sim, e fomos libertos, e somos libertos pela obra de Cristo na cruz, a partir do momento que cremos, e a nossa fé em Jesus Cristo fez que Ele nos libertasse do poder do pecado e da penalidade do pecado, mas agora não podemos ir além dos nossos limites. Deus te abençoe grande e poderosamente. É uma palavra doutrinária, é uma palavra importante que pode orientar a tua vida. Portanto, você vai ver na internet, ou mesmo alguém pregando essas facilidades da vida cristã, mas que a Bíblia mostra que não é desta maneira que um cristão deve viver, que um cristão deve servir a Deus. Muito obrigado pela tua atenção. Faça esse vídeo chegar a outras pessoas, compartilhando. Nós agradecemos a sua atenção. Até o próximo vídeo, querendo Deus. Muito obrigado.